Meus irmãos, que a paz do nosso Jesus Cristo seja sobre sua vida. Vamos dar continuidade sobre o estudo que estamos realizando a partir do capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Neste momento estamos na terceira parte deste estudo e veremos os versículos de número 3 a 5 que diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Qual seria o significado de ter as mãos manchadas de sangue? Deus está acusando os filhos de Israel de serem homicidas? Não. As mãos contaminadas de sangue trata-se apenas de uma figura que se refere aos sacrifícios que continuamente os filhos de Israel traziam. Para essa figura se faz necessário recordar o primeiro capítulo do livro de Isaías, quando Deus abertamente diz que de nada serve a multidão dos sacrifícios e que já estava farto dos holocaustos e nem se agradava do sangue dos bezerros. Deus diz mais: as ofertas eram vãs, o incenso, as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, tudo isso eram abominações. As luas novas, as solenidades, Deus odiava todas essas práticas litúrgicas, de modo que quando estendiam as mãos pedindo socorro, Deus escondia o seu rosto. Quando eles oravam, Deus não ouvia, pois as mãos deles estavam contaminadas de sangue. É o que está escrito em Isaías capítulo 1, verso 15. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O problema não estava nas mãos de Deus, e nem em seus ouvidos, e sim nas mãos de quem esperava ser atendido por Deus. Com base no verso 15 do capítulo 1 do livro de Isaías, bem como o contexto, certo é que as mãos manchadas de sangue referem-se aos sacrifícios. Observe que Deus diz acerca dos sacrifícios, quando ele escreve lá em Oséias capítulo 8, verso 13: quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e os punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Outra vez, Deus fala em Jeremias capítulo 6, verso 20: para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Ainda no capítulo 1 de Isaías, no verso 11, ele diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Como Deus nunca ordenou nada acerca de sacrifícios, Deus apenas regulamentou uma prática que já ocorria há muito tempos atrás, regulamentou como deveriam ser oferecidos os sacrifícios a partir daqueles que desejassem assim fazer. Certo é que os filhos de Israel preferiam oferecer sacrifícios do que obedecer a Deus. Isto é, eles seguiam os seus corações enganosos. Mas o que é clamar por essa justiça? O que é clamar pela justiça? Não havia quem defendesse causas sociais? Não havia tribunais humanos que distribuíam justiça a quem precisasse? Ora, a Bíblia não fala de questões humanas, e sim
da justiça de Deus. O que era a justiça para os judeus? Segundo o profeta Moisés, cumprir todas as ordenanças de Deus, cumprir todos os mandamentos do Senhor, seria justiça. É o que está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ora, se ninguém compareceu em juízo pela verdade, isto significa que ninguém se sujeitou às ordenanças estabelecidas por Deus. Nenhum judeu procurou seguir a verdade, mas preferiam viver uma vida hipócrita e se esconder em uma falsa religiosidade. Em vez de obedecerem às ordenanças de Deus, preferiram confiarem nas suas próprias vaidades, nos seus próprios anseios de viver práticas religiosas de forma hipócrita. O que seria vaidade ou a mentira que proferiam? Mandamentos de homem? Bom, em Isaías 29:13 está escrito: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Seu temor consiste só em mandamentos em quem foi instruído. A vaidade que confiavam e a mentira que propagavam refere-se aos mandamentos de homem. Quem ouvia o que os filhos de Israel diziam tinha a impressão de que honravam a Deus, até pareciam ser servos de Deus, até pareciam estar fazendo a coisa certa, ofertando sacrifícios, indo às liturgias, participando dos dogmas humanos, porém, o temor para com Deus não passava apenas de regras e preceitos de homens. Que não caiamos nesse erro hipócrita de viver uma vida falsa, de viver uma religiosidade sem a presença de Deus em nossas vidas. Porque, acima do sacrifício, busquemos obedecer e servir a Deus em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 59 de Isaías e no próximo vídeo estaremos falando sobre os trapos de imundícia. E aqui fica a minha oração para que Deus continue abençoando você e a sua família. E até a próxima, em nome de Jesus.